Nós louvamos, Pai, o teu nome. Nós louvamos aquele que nos fez, que nos criou. Aquele que nos chamou para a santa vocação. Aquele que transformou nossa vida perdoando o nosso pecado. Aquele que trouxe para nós aquilo que nós não tínhamos, a paz e a alegria. Nós agradecemos a Ti, Jesus, pela obra Tua na cruz do Calvário. Porque o Senhor se deu naquela cruz. Ninguém tirou a Tua vida, Jesus. O Senhor espontaneamente a deu. E deu em favor de todos aqueles que creem. Deu para que o preço fosse pago. Deu para que as pessoas pudessem olhar para essa cruz, mesmo olhando para o passado, e pudessem ter fé. E essa fé pudesse revolucionar suas vidas. Eu te louvo por isso. Jesus, nessa noite nós clamamos e pedimos ajuda do Senhor para as nossas vidas. Aqui estão pessoas como eu, pecadores, que carecem da tua ajuda e misericórdia. Há pedidos, ó Deus, neste livro de oração, de pessoas que clamam e pedem ao Senhor ajuda também. Pessoas que não estão aqui nesse momento, pessoas que estão às vezes muito longe, pessoas, ó Deus, que verão e ouvirão essa mensagem, ó Deus, das mídias sociais, pessoas que estão em casa, quem sabe, nesse momento, e sofrem, ó Deus, por algo. Nós clamamos por elas. Pessoas que estão no hospital, pessoas que estão em casa, mas gostariam de estar aqui. E aqueles, ó Deus, que não gostariam de estar aqui, e que estão com o coração triste ou magoado, para que também sejam tocados pelo Teu Espírito. Oramos, ó Deus, por todos esses pedidos. Oramos por aqueles que são pequenos, novos na fé, por aqueles que já têm bastante tempo de caminhada. Oramos, ó Deus, por aqueles que sofrem dentro das suas casas. Oramos por aqueles, ó Deus, que sofrem por uma enfermidade, ou sofrem, ó Deus, por uma amizade quebrada. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão precisando da tua ajuda, seja qual for a necessidade. Oramos por aqueles, ó Deus, que precisam de consolo, porque perderam pessoas tão queridas. Oramos, ó Deus, por cada um desses pedidos dessa noite, e te pedimos ajuda e misericórdia. Visita-nos, ó Deus, cada um desses homens e mulheres, crianças, adolescentes, sejam aonde estiverem, e sejam quem for. Visita-os, ó Deus, com teu Espírito Santo e os ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Sempre temos os nossos visitantes, agradecemos pela presença deles. E essa casa sempre de portas abertas para vocês. Abra sua Bíblia, João capítulo 14. Na semana passada encerramos uma série de mensagens sobre o grande eu sou. Mas gostei tanto dessa série que quero falar um pouco mais sobre o Evangelho de João. Principalmente no capítulo 14. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículos de número 16 a 18 e também verso 26. Todos acharam aí? Bem fácil, né? Diz assim o texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Meus irmãos, você já se sentiu sozinho? Tem pessoas que se sentem sozinhas
e estão rodeadas por um monte de gente. Quem sabe você já passou um momento da tua vida em que você disse, mas todo mundo me abandonou. A minha família, os meus amigos, estou sozinho. Quem sabe você experimentou um tempo onde não havia gente perto de você, você disse, agora eu tenho que enfrentar, porque estou sozinho. Quem sabe você perdeu alguém que era muito especial e no seu coração você pensou, agora estou sozinho, sem ninguém. Como eu falei antes, às vezes a gente perde amizades e aí a gente pensa assim, amizade de tanto tempo e agora estou sozinho. Quem sabe isso aconteceu dentro do casamento. Marido ou esposa deixou e agora você pensa, estou sozinho. Mas eu olho para a palavra de Deus e vejo que ela traz uma promessa para nós. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Meus irmãos, essa semana, vocês, alguns, puderam ver o que aconteceu na minha casa. E pela graça de Deus, muitas pessoas me perguntaram, e o susto, pastor? De fato, gente, o susto eu acho que vem um pouco depois. Na hora você tem que agir. Na hora você tem que fazer alguma coisa, né? E assim foi uma terça-feira, uma quarta-feira, né? Quarta-feira de manhã. Muito atípico. Né? Algo assim muito interessante, né? Porque estava tudo bem, né? E como a chuva que vinha, logo vinha e dali a pouco um barulho ensurdecedor. Uma explosão, podemos dizer assim. Fiquei pensando naquela hora, né? A primeira coisa que me veio à cabeça, a Mila. Ela estava entrando dentro de casa. E eu entendi que foi um raio. Pensei, olho para ela, baixar. Assim. Eu falei, está tudo bem, está tudo bem. Mas que ela ficou, né? Mas foi entrando. E ela olha então para... Né, foi entrando até pela porta da garagem, né? E ela diz, o que é aquela luz que está no forro? Né? Eu fiquei pensando, a minha ideia na hora era, mas tem alguma coisa refletindo, né? Porque luz, eu não tenho luz em cima do forro, né? E quando eu me toco do que é, eu falei, é fogo. E já tinha lavaredas. E aí eu falo para ela, vai e liga para os bombeiros. Enquanto isso, né, aquelas coisas que só Deus faz, né? Havia deixado bem certinho uma mangueira enrolada a 8, 9 metros, mangueira grande, colocadinha na torneira. Eu só fui lá embaixo da chuva, abri, trouxe a mangueira e comecei a molhar, bati e era perto do alçapão, ficou fácil de jogar ali. Eu pensei, agora consegui, estou apagando. Mas chegou um momento que eu olhei como se fosse assim, mais uma vez, 2 lados, assim, nos cantos. Aquilo deu de novo. E começou fogo. E aí eu disse para mim mesmo, Senhor, eu não vou conseguir apagar. Naquela hora eu parecia que eu estava sozinho. Mas a voz de Deus, ela é uma voz que a gente encontra em qualquer lugar. E em meio da dificuldade também. Eu senti claramente Deus dizendo, você não está sozinho. E a Milena, né? Ela não conseguiu, estava tentando ligar, não sabia. Isso é muito importante, você saber o número de bombeiro. É 193, é isso? É? Acho que é. 93. Gente, vai. Outra coisa muito interessante é o Paulo da dele. Tem um extintor em casa. É muito importante ter um extintor. Você nunca sabe se vai precisar. Mas ela foi aos vizinhos. E os vizinhos, para ligar, só que eles tinham um extintor daqueles grandes. E eles vieram numa correria. E ali novamente eu senti, eu não estou sozinho, Deus mandou pessoas. E claramente Deus mandou. E eles foram estourando o forro de PVC e jogando o extintor, aquele pó em cima. E apagaram um lado. E eu falei, agora tem que, pode bater, histórico, mas
joga lá em cima. E quando os bombeiros chegaram, nós já tínhamos terminado de apagar o incêndio. É algo que você só pensa depois, na hora você tem de agir. Mas essa mensagem ela tem tudo a ver com o que aconteceu nessa semana. Eu não me senti sozinho. E como é importante você não se sentir sozinho. E isso só acontece com quem crê em Deus. Com quem conhece a Jesus. Com quem se envolve com o Espírito de Cristo. Eu não me senti sozinho. Naquela hora, por mais que eu estava incapaz de fazer alguma coisa, eu achava agora conseguir, sabe? É como se dissesse, você não consegue nada. Quem consegue alguma coisa sou eu. E naquela hora, eu senti esta voz de Deus falando, você não está sozinho. Eu vou mandar ajuda. E de fato foi assim, meus irmãos. Eu fico pensando naqueles que não estão, ou que não conhecem o Senhor Jesus. E às vezes estão num hospital, e clamando pela vida de alguém, e não tem para quem falar, porque não conhece a Deus. Não tem aonde se apegar. Eu fico pensando em pessoas que passam por momentos tão difíceis, quem sabe um acidente, e eles precisam naquela hora de algo, de uma ajuda, e não tem ninguém, ou eles dizem, Deus não existe, né? E nessa hora vão clamar para quem? Se ajoelham e não sabem o que falar, porque, puxa, sempre na minha vida eu nunca tive fé em nada. Eu não conheço a Deus, eu nunca me devotei a Ele, eu nunca me rendi a Ele. Eu fiquei pensando assim, como é não conhecer a Deus e nesta hora precisar tanto dEle e não saber o que fazer ou a quem recorrer. E às vezes, até mesmo escutar uma resposta, sim, você está sozinho. E eu queria fazer uma pergunta, como tenho feito já há algum tempo aqui, e você? Você está sozinho? Ou você tem alguém que cuida de você? Desculpa. Você conhece mesmo a Jesus? Ou você está sozinho? Capítulo 14 de João, nós já conhecemos o contexto, porque eu já falei 2 vezes desse contexto nas últimas 2 mensagens. Jesus está no último dia dele, antes da sua morte, quinta-feira. Na sexta-feira, ainda à noite seria julgado, quinta-feira à noite. Sexta-feira, a madrugada inteira sendo levado para diferentes lugares, passando por 6 julgamentos até amanhã, indo de um lugar para o outro, sendo esbofeteado, xingado, machucado e por último crucificado. Mas Jesus está junto com seus discípulos preparando a Páscoa. Judas já havia saído. Estavam os 11 discípulos ali com ele. E ele está dizendo para os seus discípulos, tenham calma, fiquem tranquilos. Eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Mas o discurso da despedida de Jesus trouxe aflição ao coração daqueles discípulos. Alguns deles estavam pensando, puxa vida, ele nos chamou. Nós andamos com ele por 3 anos. Nós vimos coisas inimagináveis, inefáveis, extraordinárias. Nós vimos coisas que nenhum outro mortal, quem sabe, vai ver na sua vida. Nós vimos milagres. Pessoas que estavam sem enxergar. E ele fez um lodo e aplicou nos olhos e passou a enxergar. Pessoas que tinham pernas mirradas, pequenas, atrofiadas. E ele, com uma palavra, aquelas pernas, elas ficaram grandes e começaram a funcionar. Ele fez milagres que a gente não poderia crer se não estivesse vendo aquilo na nossa frente. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças,
comeram de alguns peixinhos e alguns pães. Ele havia feito tanta coisa. E agora ele diz que vai nos deixar. Como é que estava o coração daqueles discípulos? Como é que estava o coração deles naquela hora, naquele momento difícil? Mas Jesus está confortando. E o conforto de Jesus é: vocês não ficarão sozinhos. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu andei com vocês até aqui, mas agora a minha missão está terminando. Pelo menos nesse momento. Eu vim do Pai com uma missão específica, clara: chamar pessoas para o ministério. Chamar pessoas para uma transformação. Mas também para dar a minha vida em favor do pecador. O anúncio foi feito. Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. O meu Espírito estará com vocês. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, vai habitar em vocês. E olha que extraordinário, no Velho Testamento, o Espírito Santo já se movia, mas ele agia em reis, sacerdotes e profetas. E quem sabe aquele anúncio que foi feito para eles, eles acharam: mas isso só acontecia com essas pessoas, agora vai acontecer com todos nós? Nós vamos ser habitados por esse Espírito. Quem sabe lembrar da profecia de Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que o meu Espírito vai habitar, vai vir. Jesus estava falando sobre essa habitação. E nessa noite eu quero falar algumas coisas a respeito disso. A primeira delas é: você não está sozinho. Você é templo do Espírito Santo. Aqui nós encontramos uma promessa do Novo Testamento. Se no Velho Testamento havia uma promessa, uma grande expectativa, e você vê isso com Simeão e Ana, de que o Messias viria, de que o libertador ia nascer, do que o Filho do Homem iria ressurgir, iria vir. E ele faria o quê? Libertaria todos aqueles que estavam algemados, todos aqueles que estavam presos pelo poder da religião, pelo poder dos seus pecados. Jesus faria isso, e essa consolação prometida para Israel, de fato aconteceu. Mesmo que a serpente, que estava em guerra contra o filho da mulher, Gênesis 3,15, iria guerrear, iria fazer de tudo para que Jesus não viesse, ele não venceria. Essa promessa aconteceu. Mas agora nós estamos no Novo Testamento. E Jesus está dizendo: agora tem mais uma promessa para vocês. Eu já vi. Agora o meu Espírito virá e deixará vocês comigo. Eu estarei com vocês e nunca os deixarei. Mas isso acontecerá com o meu Espírito. Ele tinha dito que a tarefa dele de morrer era também depois uma tarefa de construir. Porque ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar. E enquanto eu for fazer isso, vocês estarão também comigo, mas com o meu Espírito. Eu não deixo vocês órfãos. Eu cuido de vocês. E eu deixarei com o meu Espírito, que é sobre todos, age por meio de todos, está em todos, e pode agir hoje no teu coração, se você crer em Jesus. Esse Espírito que habita em nós, não é porque nós conquistamos alguma coisa, mas é porque ele foi enviado do Pai. Jesus sobe, o Espírito desce, mas graças ao que Jesus fez. E o Espírito só pode habitar no meu e no seu coração se o sangue de Cristo
nos cobrir e nos perdoar de todo o pecado. Ele habita em nós de forma livre, independente e da maneira com que Ele quer. O Espírito faz o que Ele quer. É como um vento que vai para cá e vai para lá, mas nunca deixa alguém sozinho. Essa é a missão do Consolador. A missão é não deixar órfãos. A missão é cuidar daqueles que o Pai havia dado ao próprio Jesus, e agora Jesus confia ao Espírito Santo. É a Trindade toda trabalhando. Quando eu olho para Gênesis, eu vejo Deus criando tudo com a força da sua palavra. Mas quando Ele se envolve com o homem, Ele age de uma forma com que Ele vem em forma do barro, do pó da terra, de algo insignificante, um ser humano. E sopra sobre ele o Espírito da vida. É esse mesmo Deus. Um Deus maravilhoso que cuida daqueles que Ele ama. Que cuida daqueles que Ele quer bem. Que cuida daqueles que se renderam ao seu próprio Filho. É mais uma vez o Pai cuidando. Como nós vimos em João 15. Quando o Pai cuida da videira e cuida de todos aqueles que estão ligados da videira. Esse é o Espírito, que vem não como uma força, como alguns acham que Ele é, mas sim como uma personalidade, uma pessoa. Jesus, o Espírito de Deus está sempre fazendo uma coisa: olhem para Jesus. Mas Ele habita em todos aqueles que Jesus salva. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus. E então Ele vem habitar em nosso coração, cheio de graça e de verdade. Ele não vai habitar nos incrédulos, porque diz o verso 17, pode olhar na sua Bíblia, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem. O mundo não pode conhecer esse Espírito de Deus, que trabalha naquele que crê, porque não crê no Pai, não crê no Filho, também não crerá no Espírito Santo. O Espírito não estará nos incrédulos, pois como sucessor de Cristo, o mundo não o aceita, acha que Jesus não é nada, e acha que quem busca Jesus e quem se rende a Jesus é alguém que não bate bem. Para algumas pessoas, quem se rende a Jesus se torna alguém que foi feito uma lavagem cerebral. Mas aqueles que creem sabem muito bem que isso não aconteceu. Se essa lavagem cerebral é amar a Jesus, então, de fato, deve ter acontecido. Meus irmãos, Jesus disse que o Espírito Santo estaria para sempre com eles e dentro deles. Verso 17 diz isso. Eles não conhecem, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Já pensou? Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu soube disso, eu fiquei pensando como é que a gente não é explodido. Porque todas as vezes que na Bíblia o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo apareceu, as pessoas ficaram temerosas. Disseram para Moisés: fala tu com Deus, porque nós não podemos. Quando Deus vem ao nosso encontro, só tem uma coisa para a gente fazer como pecador: se esconder. Fazer como Adão e Eva fizeram, se esconderam de Deus. Mas por causa de Cristo, o Espírito dele vem habitar em nós. E diz o texto que estará para sempre conosco. Nos tornamos habitação. A missão do Espírito é estar para sempre contigo, cuidando de você, amparando você, intercedendo com gemidos inexprimíveis, fazendo de você alguém que agora pode chegar à oração até o Pai,
que agora pode crer e que agora pode fazer coisas tão grandes que o próprio Jesus vai dizer: obras maiores ainda fará. Quero te fazer uma pergunta. Você sente o consolo do Espírito Santo? Você sente Ele trabalhando no seu coração? Nessa semana, como eu falei para vocês antes, eu me senti tão amado, né? Muitas pessoas me perguntando, e o susto, pastor, mas eu entendia que era boa coisa. Falei, passei o susto, mas pela graça de Deus, estou aí, né? Mas muitas pessoas me perguntaram, me pedindo, pastor, precisa de alguma coisa? Pastor, não sei o quê. Que legal, isso é muito bom saber. O Espírito de Deus, ele está dentro do nosso coração, mas também está nos fazendo estar interligados. E um cuidando do outro, isso é igreja. É um cuidar do outro, é um olhar para o outro, é um dizendo, mas como eu posso te ajudar? Pela graça de Deus, isso tem acontecido nessa igreja. Você sente o consolo do Espírito Santo? Ele agindo na tua vida? Alguém está contigo. E você nessa noite precisa aprender e ver claramente que esse Espírito de Deus está pronto para fazer isso. Algumas coisas podem atrapalhar meu coração de ser habitação ou de conhecê-lo. Mas você nessa noite precisa saber que esse Espírito quer habitar no teu coração. Mas eu quero falar de um segundo ponto nesse texto. Você não está sozinho. Você é capacitado pelo Espírito Santo. Verso 12 a 15 diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você é capacitado pelo Espírito Santo. Sabe para quê? Para fazer grandes coisas. E o texto aqui não está falando que você vai fazer algo com maior poder que Jesus. Mas aqui está dizendo o seguinte, que estas obras não têm a ver com grandeza, mas com quantidade. O povo de Deus vai aumentando e aumentando. Começou com alguns discípulos, dos 12, 11 ficaram ainda depois, mais algumas mulheres. E quando Jesus está subindo, há mais de 500 testemunhas que se ajuntaram aos discípulos e viram que ele estava subindo. Logo depois, Pedro prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Depois mais pessoas e a igreja foi crescendo. Jesus passou 3 anos falando do reino de Deus, chamando pessoas para fazer parte do seu reino. Mas quando Pedro prega com o poder do Espírito Santo, 3.000 só numa vez se convertem e entendem o chamado de Deus. Era disso que Jesus estava falando. E recebereis poder, ele disse, Atos 1:8, e descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, aonde vocês forem. E esse poder seria do Espírito Santo. Obras maiores vocês farão. Não em grandeza, mas em quantidade. Todos os cristãos são capacitados para trabalhar. O Espírito Santo é quem nos capacita. Ele nos dá dons e nós precisamos procurar esses dons. Todo aquele que crê recebe de Deus algo. Pelo menos um dom. Olhe nas Escrituras, tem algumas listas de dons. Mas você precisa saber que se você conhece a Jesus, pelo menos um dom você tem. Algumas pessoas têm visto isso claramente. E eu fiquei mais uma vez pensando nisso, né? Como é bom. Ontem eu cheguei à tarde aqui na igreja e eu fiquei impressionado também com algumas coisas. Eu vim, né, trazer a Laura e tinha o coral. E aí vi uma turma de gente trabalhando aqui no coral e ensinando as crianças a cantar,
Louvores a Deus. Aí eu fui lá para trás, tinha umas irmãs lá em cima, decorando os negócios ali para deixar bonitinho. Bonitinho não, né? Bonito. Né? Bonito para hoje de manhã. E aí voltei de novo, tinha uma outra equipe indo para Itapejara do Oeste. Para falar com crianças lá. É um trabalho que a igreja está fazendo em Itapejara do Oeste. Hoje pela manhã, aqueles homens que vieram aqui fazer o café da manhã, fizeram com maestria, alguns ficaram sem café, depois é tipo o Marcos com a maionese. Agora tem uns que estão marcados porque ficam sem café. Eu falei que os gafanhotos passaram hoje de manhã ali, e eram aqueles do devorador mesmo, sabe? Eles comeram tudo. Mas como é bom, né? É que comeram tudo, né? Porque estava bom. E alguns ficaram sem, né? No final. Mas, quem sabe a gente faz um café só para eles. Né? Mas a gente vê aqueles homens lá trabalhando com gosto, fazendo aquilo, né? E as mulheres estão pensando, não vai dar certo esses homens. Eles não vão conseguir fazer. O café não vai ficar bom. Mas nós tínhamos o Serginho, né? O Serginho é o fazedor de café oficial da igreja. Né? Então, nós tínhamos... E aí né? Mulheres, vocês gostaram do café, fala a verdade. Né? Então, e eu fico vendo isso. Agora à noite, nós estamos suprindo. O Alex está em Shoppingzinho pregando. Alguns domingos eu tive que ir para Pato Branco e a gente ia atender. E eu fico pensando assim, impressionado como Deus tem nos ajudado. Como Deus tem usado os irmãos dessa igreja. Como Deus tem usado essa igreja para abençoar outras igrejas e outros trabalhos. Eu queria dizer para você que você não está sozinho. E que você pode ser capacitado como esses que estão sendo capacitados e fazem muito bem aquilo que fazem. E que trabalham. E que estão assim, quando os outros chegam, vem aquelas coisas prontas, né? Vê aquele café gostoso, pronto, vê a decoração, vê isso, vê aquilo, e as crianças aprendendo, e adultos, e as classes da EBD, e você diz, puxa, que legal. Isso não é o Espírito Santo, então é o quê? Capacitando essas pessoas, tudo que você faz, e faz para o Senhor. A recompensa. A palavra de Deus diz isso bem claro. O que você fizer, faça para o Senhor. Porque no Senhor, o trabalho que você faz não é vão. Creia nisso, se envolva no trabalho, peça por Espírito Santo encher teu coração de vontade, do trabalho, de fazer a obra, porque Deus está vendo. Às vezes a gente pode pensar, mas isso é para o pastor. Ou isso é para alguém que tem que ver, nossa, que legal. Não é, você está fazendo para o Senhor. Esse é o Espírito de Deus. Mas Ele também nos faz lembrar de tudo o que aprendemos de Deus. Sabe aquele versículo que você lembra? Quando você mais precisa, é o Espírito Santo de Deus que faz você lembrar. A missão dele é ensinar e fazer lembrar o que Jesus disse. João 14, verso 26. Diz isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Foi esse Espírito que fez aqueles discípulos lembrar que Jesus havia dito, eu vou para junto do Pai, mas eu não deixarei vocês. E esse Espírito Consolador vai capacitar vocês e vai dar poder para testemunhar do meu nome aonde vocês forem. É esse Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que guia os discípulos a toda a verdade e a glorificar a Jesus, verso 16, capítulo 16, versos 7 a 15. Paulo também fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, verso 5. É o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Sabe aquele amor que você sente pelas almas, pelas pessoas? Não é seu. É Deus quem te dá. É o Espírito Santo. É Ele quem testifica ao nosso espírito que somos
filhos de Deus. Mas quando você fica com dúvida, mas será que eu sou mesmo filho de Deus? Vem o Espírito Santo e confirma isso no seu coração, dizendo sim, você é. E eu não deixarei você. Também o Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. No mais vulnerável nós estamos, Ele vem e nos assiste e nos ajuda. Intercede por nós, diz Romanos 8:15, capítulo 16, versos 26 e 17. Dá alegria e esperança, amor e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, Gálatas 5:22. Aquele que recebe o Espírito Santo nunca mais tem sede espiritual. É por isso que só os crentes conhecem e aceitam as coisas do Espírito. E ouvem o que o Espírito diz. E não há dúvidas que quem crê em Jesus é templo do Espírito Santo. Um grande pregador do século XVIII disse assim: dê-me um homem cheio do Espírito Santo, e eu, como alavanca, moverei-o. Dê-me um homem cheio do Espírito Santo, e eu, como uma alavanca, moverei-o. Eu quero perguntar mais uma vez para você. Esse Espírito da verdade, esse Espírito consolador, esse Espírito que diz que não deixará você sozinho, você o conhece? Ele habita dentro de você? Você de fato sabe quem Ele é? Ele tem confirmado em seu coração que você é filho de Deus. Você não pode sair nesta noite sem esse Espírito de Deus. Algumas pessoas talvez ainda não o conhecem. E é por isso que tem tanta confusão dentro, é por isso que ainda o mundo é tão atrativo, as coisas que estão lá fora. Talvez alguns já o conhecem, mas ele está um nível tão baixo, porque o Espírito Santo, a nossa vida é como se fosse uma caixa d'água. E a gente precisa se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio você estiver dele, mais você vai ser tomado por ele. Nós precisamos ter uma vida cheia desse Espírito de Deus. Estou concluindo, meus irmãos. Não existe nada que você possa trazer mais conforto a um coração impotente do que uma promessa de um auxiliador único. Hoje, nessa noite, você pode sentir isso, de que você não está sozinho, se o Espírito de Deus estiver habitando em seu coração. E você pode passar o que for nesse mundo, você nunca estará sozinho. E você pode subir na montanha mais alta, e lá você não estará sozinho. Ou descer no mais profundo abismo, e lá você não estará sozinho. Você pode fechar a porta do seu quarto, e lá não estará sozinho. Porque esse Espírito de Cristo vai te assistir em toda a tua fraqueza e dificuldade. E vai te ajudar a crer cada vez mais naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Eu quero ter uma música para nós? Pode chegar. Eu quero convidar você a ficar em pé. Como é que está essa caixa? Está cheia do Espírito de Deus? Como é que está esse tempo? Está experimentando a vontade de Deus na tua vida? Está se sentindo sozinho? Não saia nessa noite pensando nisso. Mas peça para esse Espírito de Cristo encher teu coração. Feche teus olhos. Baixe tua cabeça. Peça para esse Espírito de Deus agora encher tua vida. Do amor dele, da presença dele, do consolo dele, da ajuda dele, em todas as coisas, derramando o amor dele sobre a tua vida e te dando capacidade para enfrentar as dificuldades dessa vida. Não existe nada melhor do que ser
Uma promessa muito clara de que o Senhor iria subir. Que o coração daqueles discípulos não deveriam ficar apreensivos ou com medo. Porque o Espírito que desceria como consolador, como habitador, aquele que iria transformar a vida das pessoas, aquele que iria encher de amor, queria ser auxiliador, aquele Espírito viria e iria transformar as pessoas, dando elas o poder de testemunhar a respeito de Ti, Jesus. O Teu Espírito, Jesus, que é uma promessa já bastante antiga e que habitou na vida daqueles discípulos, também hoje habita em todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Esse Espírito que não nos deixa sozinhos, apesar de ser um mundo mau, apesar de saber, Deus, que esse mundo odeia a Ti, mas é o Espírito Santo de Deus que hoje pode cuidar de nós, nesse mundo tenebroso. Senhor, se alguém nessa noite se sente assim, sozinho, porque foi abandonado pelos homens, porque as pessoas que mais confiavam foram longe, ou porque perderam pessoas tão especiais, ou porque se sentem sozinhos, possam sentir consolo do Espírito Santo. Possam sair dessa noite aqui com alegria nos seus corações. Possam saber, ó Deus, que o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama. E o Espírito Todo-Poderoso do Senhor estará conosco e não nos deixará. Nós não somos órfãos. O nosso Deus cuida de nós. E o Espírito do Senhor, Jesus, está em nós. Louvado seja o Teu nome. Abençoe Teu povo nessa noite assim, Pai. E enche o coração deles do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, possa estar sobre cada um desses irmãos e sobre toda a igreja do Senhor, que está em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Uma boa semana e um bom domingo.